Irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje nós vamos refletir o texto de Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 26, que diz o seguinte: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Algumas curiosidades sobre esse texto, irmãos, é que na simbologia evangélica, o barco, em muitos casos, é associado à comunidade cristã, à igreja, e às dificuldades que a igreja encontra em sua caminhada de fé. Já o mar, tempestade, terremoto, está associado às forças do mal. Ou seja, tudo aquilo que dificulta o caminho do cristão e também o caminho da igreja no seu testemunho aqui na terra. E na simbologia bíblica, o mar, particularmente na simbologia apocalíptica, então o mar é o lugar das forças inimigas, é o lugar do Leviatã, o lugar da besta fera, Agora, esse é um texto que nós encontramos também em Lucas e Marcos. Só que Mateus, ele inverte a ordem da narrativa. Em Lucas e Marcos, Jesus primeiro se levanta para enfrentar o mar e só depois chama a atenção dos discípulos por causa do medo e da pouca fé que estavam demonstrando. Mateus, ao contrário, ele diz que antes de Jesus levantar, ele já chama a atenção e adverte os discípulos. Por quê? Porque o Mateus quer transmitir a seguinte ideia, de que não é o gesto vencedor de Jesus que deve suscitar ou fortalecer a fé dos seus seguidores. É necessário que nós estejamos sempre prontos a enfrentar as adversidades da vida e, consequentemente, o mar revolto. E o enfrentamento com o mar, no sentido bíblico, é uma parte insubstituível da fé cristã, da fé da igreja. Fé significa enfrentar o mar sem medo. Ainda que Jesus pareça estar dormindo, mesmo quando as ondas submergem, cobrem todo o barco, é necessário que a igreja, os fiéis, permaneçam certos de que serão vitoriosos. Chama a atenção também no texto, no versículo 26, que Jesus chama os discípulos de tímidos. E uma outra possibilidade de tradução dessa palavra é covarde, deiloi no grego. E a ideia de covardia alimenta o temor e o tremor que muitas vezes nós sentimos ao enfrentar as tempestades da nossa vida cotidiana. Então, esse medo e esse temor contribui para que esqueçamos ou duvidemos da autoridade espiritual que Deus nos concede a partir do momento em que nós nos tornamos seus filhos. Algumas lições que podemos tirar desse texto para as nossas vidas, irmãos, são o seguinte: primeiro, que nós temos plena consciência de que Jesus sabia que a tempestade viria.
e poderia tê-la impedido, mas ele permitiu que a tempestade viesse. Por quê? Porque ele queria, né, transmitir, ensinar algumas lições para os discípulos e para a igreja. Então, uma das coisas que parece ficar claro no texto é que as tempestades em nossas vidas e na vida da igreja são sempre permitidas por Deus. A impressão que nós temos é que a tempestade contribui para que nós acordemos do nosso sono espiritual. Um sono que nos impede de enxergar e de ver a presença de Jesus, a companhia de Jesus ali conosco no mesmo barco. Aliás, ele prometeu que nunca nos deixaria, nunca, jamais nos abandonaria. Agora, o medo impediu os discípulos de verem que Jesus estava ali, no mesmo barco. Apesar de, quando gritam pelo socorro de Jesus, quando gritam pela salvação de Jesus, eles creem, estão convictos de que Jesus tem esse poder de salvá-los. A fé, irmãs, então, significa enfrentar o mar. Mas enfrentar o mar sem medo. Enfrentar o mar, ainda que tenhamos a impressão de que Jesus está dormindo. É necessário, então, que na nossa caminhada de fé, nós sejamos provados através das tempestades que enfrentamos no nosso caminhar diário, que enfrentamos na nossa vida de fé diária. Tá? Nós precisamos, nesse caminhar diário, nessa relação com Deus, ter sempre clareza, ter sempre a certeza de que depender da palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, é tudo que pode nos confortar em meio às tempestades. Agora, uma outra impressão que nós temos é que, ao criticar os discípulos, Jesus observa a infantilidade espiritual deles. Apesar de estarem no mesmo barco utilizado em pregações anteriores, apesar de já terem presenciado uma série de milagres e curas efetuadas por Jesus, de acordo com os próprios relatos anteriores a essa passagem da Bíblia, naquele momento o medo superou a fé e a confiança em Deus. Nos momentos de crise, então, irmãos e irmãs, é quando Deus observa a nossa maturidade ou a nossa infantilidade espiritual. É nos momentos de crise, em meio à tempestade, quando o barco parece submergir, que Deus espera de cada um de nós que mostremos a nossa confiança, que não duvidemos de que Ele está conosco, que não duvidemos de que o barco, a nossa comunidade, a nossa igreja, a nossa vida pessoal está segura nas mãos de Deus. Está segura por quê? Porque Ele é o nosso companheiro, sempre presente, onde quer que nós estejamos. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus permaneça conosco, irmãos e irmãs, hoje e sempre. Tenham dias felizes, dias alegres, dias reconfortantes na presença de Deus, apesar das tempestades. Amém.